primeira diferença, então. Vou jogando aqui, isso aí vocês vão comentando. O primeiro tipo que a gente pode diferenciar é a soft porn e a hard porn. Sim. Porque existe pornografia que não é explícita, mas é igual que você falou, aquela foto nas costas, aquele jeitinho aqui, aquele jeito que aquela série, que aqueles personagens flertam, tem uma coisa caliente ali e tal. Até que ponto aquilo é necessário pro roteiro ou é porque você realmente quer transmitir excitação nos seus, né? Então, neste documento, né, do Vaticano Pornografia aí, do número 14, ele diz o seguinte: também a chamada pornografia leve pode paralisar progressivamente a sensibilidade, afogando gradativamente o sentido moral dos indivíduos até o ponto de torná-los moralmente e pessoalmente indiferentes aos direitos e à dignidade dos demais. O que ele tá falando? Que é tão comum. O soft porn ele tem uma potência tão forte na alma que a pessoa pode simplesmente parar de perder o sentido do que é certo e errado. Porque tem tanto contato com o que é errado que ela vai. Eu fiz uma seguinte ligação: o soft porn é como pecado venial. Você vai pegando, e quando você viu, você tá no meio do pecado grave e não viu. E você inclui isso no seu comportamento. Então, por exemplo, se várias meninas na internet postam fotos com tal roupa, eu também posso postar, que não tem problema. A gente tá fazendo uma espiral do silêncio reversa, né? Exato. Então, uma espiral da postação de foto. Então, tipo assim, cada vez todo mundo posta foto mostrando um umbiguinho. Aí depois todo mundo mostra foto só de biquíni. Aí agora todo mundo posta foto subindo a alcinha do biquíni. A moda pra cima. que tá agora dos meninos, mostrando a entrada aqui da virilha dos meninos. Isso. E aí você vai sempre dando passos a mais, porque sempre a pessoa vai lá e dá um passinho a mais. Aí tem uma celebridade que vai no carnaval, posta uma foto mais ainda. E a gente vai alargando essa sensibilidade moral de forma que chega momentos onde tá ok, todo mundo faz, então tá tranquilo. Onde tá todo mundo com conta no OnlyFans. Exato. Vamos chegar lá. A ponto de chegar naquela frase que eu odeio muito. Em pleno século XXI, você não se acostumou a ver isso ainda? Exato, né? Então, tipo assim, e na verdade, poxa, em pleno século XXI, todo mundo se acostumou com isso, saca? Tipo assim, poxa, então quer dizer que a maioria das pessoas tá acostumada com esse tipo de coisa. É o ponto de vista reverso, né? Exato. Aí nós podemos também distinguir entre a pornografia industrial, os grandes estúdios pornográficos com atores pornô, aquela coisa toda. Que movimentam bilhões de dólares. E a indústria caseira. Afinal, qualquer um com uma câmera produz o seu filme aí e upa na internet. E agora a gente tá vendo até uma mudança, né? Hoje, eu tava até pensando nisso. Falei, pô, será que hoje em dia a indústria pornográfica movimenta a indústria profissional, que eu falo? Tipo, a Hollywood do pornô. Será que hoje movimenta a mesma quantidade? Porque hoje tá tão assim... Velho, a gente às vezes, sei lá, você abriu o Instagram, tem 10 mulheres da sua cidade com conta no OnlyFans, sabe? Tipo não, assim, eu tava o vendo... amador tá tão popular que eu acho que de repente até diminui a quantidade de dinheiro que movimenta. Eu vi um caso no profissional. Twitter que eu fiquei estarrecido. Foi na época que saiu a notícia do... Esqueci o nome daquela... Saiu a notícia que o Tumblr ia bloquear todos os conteúdos pornográficos do site dele. E aí, quando saiu essa notícia, o povo no Twitter foi comentar a notícia, né? E aí eu vi uma pessoa falando, eu acho uma pena isso, porque eu gostava de ver minha pornografia caseira aqui pra eu não ter que contribuir com as grandes empresas aqui. Então, assim, todo um pensamento, né? Destruir o patriarcado. Destruir o patriarcado, mas ali, não, vou consumir minha pornografia caseira ali, né? E se desordenando totalmente enquanto ser humano e estando ligada à série de males que vamos falar daqui a pouco, né? Não, a gente quer lutar contra o patriarcado como? Objetificando as pessoas. As mulheres, saca? principalmente. É igual aquela mulher lá, que teve uma mulher aí, desde pra trás, que tava... Que fez sucesso falando que ela era prostituta mesmo contra o patriarcado. Aí, peraí. Então, contra o capitalismo, você vende a si mesma. Derreteu o cérebro. E contra o patriarcado, você se vende pros homens. Exato. Mas, sabe, tipo, putz, cara. Eu tava pensando nessa reflexão porque eu vi com uma jogadora de vôlei, foi uma notícia que saiu num portal de notícias aqui de Goiás, uma jogadora de vôlei que tem conta em site privado, tipo OnlyFans, aí desse que vende foto. E fala, putz, velho, a mulher é jogadora de vôlei, profissional, tipo assim, pode não ser a mais rica, mas pelo menos tá bem, né, velho? Quanta gente que nem essa oportunidade não tem, tipo, a mulher tem um talento ali, putz, velho. Mas realmente, onde que tá chegando a ponta do iceberg? O que acontece para que a pessoa chegue nesse nível, né? Décadas e décadas onde as pessoas se acostumaram a se expor, né? É a relativização vale do lembrar o efeito que a Playboy teve nos anos 90 para isso, sabe? Então, tipo assim... Qual que era o ápice da carreira de toda grande modelo, de grande artista? Exato, os modelos queriam chegar no nível de pousar na Playboy porque era o auge da carreira. Então, tipo assim, nós glamourizamos tanto o pecado
que a exposição da intimidade em troca de dinheiro, que deveria ser a coisa mais vil, e que em alguns momentos a gente acaba entendendo como coisa vil, se transformou num desejo de consumo das pessoas, saca? Aí eu ainda poderia fazer outra distinção aqui entre a pornografia gráfica e audiovisual. A gente já fez isso no começo, né? Só um parênteses aqui, meio idiota, assim, só pra poder salientar. Na verdade, não é só uma coisa vil, mas é um dos maiores medos da humanidade, saca? Vou dar o exemplo aqui do nosso querido Luiz Felipe, o apelido dele é Peleco. Por quê? Porque o medo dele é porque ele tinha medo de dormir e acordar. Pelado. Todo mundo tem um pesadelo, que é tipo assim... Que tá pelado num lugar. Pelado num lugar, saca? E É um medo nosso. A gente transformou isso num desejo, cara. E... Saca? É uma coisa tão natural, humana. Mas é um desejo, eu vou me colocar nu pra quem pagar. Exato. É isso que eu ia falar. Sempre com a transformação do ser humano em mercadoria, E né? é isso que eu ia falar. A e assim, objetificação. mas mesmo assim, a gente percebe que ainda tem uma pontinha de privacidade que todo mundo valoriza isso. Então isso é um ponto que a gente vai usar pra dar o passo reverso. Como me livrar da pornografia. Então isso a gente vai fechar esse ponto aqui só lá na frente. Aham. Mas por que eu quero falar disso? Muita gente que é viciada em pornografia, a pessoa é viciada em pornografia, um ou outro não tem problema nenhum de admitir isso, mas a maior parte, 99% das pessoas consomem pornografia sempre no privado. Então, por exemplo, vazou um nude lá na cidade, então vai rolar as fotos no WhatsApp. É sempre de modo privado, então, tipo assim, não é uma coisa que você sai e mostra pra todo mundo. Uhum. E a gente tem vícios das nossas libidos. Por exemplo, comer é bom? Comer é ótimo. Todo mundo gosta de comer. E até por isso, programas de culinária às vezes fazem sucesso. Uma vez o Ítalo Marcilli fez uma reflexão nesse sentido, e eu lembro dele falando mais ou menos isso. Pô, o Masterchef faz muito sentido porque a gente, se não tá comendo, pelo menos a gente tá gostando de ver a comida. Eu pensei, putz, é verdade, velho. Quantos Instagramers aí Nossa, que eu tô mostram viciado fazendo em ver, gente, comida, vídeo né? de gente fazendo lancheira. E é bom, Eu tô véi. viciado em reel de macarrão. Cara, é muito bom ver assim, arrumar a às lancheira vezes da você não Nina, tá velho. comendo, mas você tá vendo e dá um prazerzinho. Fala, putz, esse trem deve ser gostoso, velho. Tipo, Pois é, massa, cara. né, velho? Tal. Você só faz uns carbonara lá. Nossa! E com a pornografia é a mesma coisa. Então a pessoa pensa que ela não vai ter o ato sexual, mas que ela vai estar vendo que aquilo vai dar prazer. E se ela pode resolver esse prazer sozinho, melhor ainda, eu tô tendo controle. Só porque qual que é a questão que eu falei da privacidade? Você tá lá no seu serviço, viciado em pornografia, ninguém tá vendo seu notebook, seu computador, sei lá. Mas você tá assistindo um Masterchef, tipo, não tô conseguindo trabalhar aqui porque eu tô viciado no Masterchef. Porque eu tô vendo o Pesadelo na Cozinha aqui, o Jacan cagando nos donos dos restaurantes. Véi, todo mundo chegar e falar, pô, você tá vendo esse negócio aí? Tá na hora de fazer o relatório. No máximo, você vai fazer o quê? Vai parar. Falar, pô, é verdade, né, velho? Desculpa aí, vou voltar aqui. Agora você tá Por lá... mais bom que seja, ele não te prende. Lembra aquele lance que eu falava de você dar uma esmola pro mendigo, não te vicia? Que você fica maluco? E o lance da pornografia, além de ter isso, você ainda fica envergonhado quando alguém percebe que você tá vendo a pornografia, ainda que seja escondido. Exato. Isso é natural de todas as vezes. Eu já vi isso acontecendo em ambiente profissional por várias e várias vezes. Véio. De o cara tá vendo uma foto que não é pornográfica, é tipo uma rede social, um soft porn. Então é um Instagram, um Facebook, mas tá vendo uma foto e alguém chega e fala, opa, que foto que é essa aí? Não. Tipo, só passou. E tipo, a pessoa fica sem graça de tá vendo. Então assim, a gente, querendo ou não, tem esse quesinho de moralidade que às vezes pode ser um pontapé pra gente Que começar não acaba, né? Com o a tempo. sair disso daí, exatamente. Então, assim, por mais que você esteja, sempre vem um vazio, mas eu vou deixar pra concluir na hora que a gente vai falando de como se livrar. Vai lá, Neve. Só pra terminar os tipos aí, tem ainda a... Eu listo aqui, né? Que pra mim é ultra bizarro, né? A questão dos hentai. Hentai é uma palavra japonesa que quer dizer Sim. depravado, tarado. Os adjetivos em japonês, em sua maioria, terminam em ai. É esse que é o né? tipo do anime? Isso, aí o anime do estilo hentai é um anime pornográfico. E você vê a galera que fica tão viciada nisso aqui, velho, que tem tesão em personagem 2D. Né? Chega nesse nível de doença. E a- Na verdade, a gente vai ver casos muito mais graves aqui ainda. A gente vai trazer uns casos muito piores. Aí nós temos ainda o problema de Hollywood em si, né? E tem um exemplo Que é um baita soft porn. Não, Hollywood parece que se seu filme não tiver uma cena sexual, ele não é um bom filme. Não precisa ir longe, né? A Rede Parece Globo que tem é uma assim. agenda. A Rede Globo, ela Justamente. trabalha muito forte esse ponto. Tipo assim, você tem Todo que ter... filme tem uma cena, né? Por exemplo, eu tava vendo aquele cara que fazia o Augustinho. Sim. Ele comentou sobre isso. Eu falei, não, beleza, tudo bem. Só que eu tenho uma prima que é atriz em São Paulo. Só que ela é atriz de teatro, saca? E aí, quando eu fui no show do YouTube, eu fiquei na casa dela. E aí, a gente conversando, eu falei assim, pô, mas você nunca tentou fazer teste pra Rede Globo e tal? Não sei o que. Ela falou assim, Guilherme, Rede Globo é a mais baixa nível de um ator na vida, saca? Porque ali é literalmente a venda-se, entende? Então, você vai ficar pelada por quê? Porque a gente tem que dar audiência, tá ligado?
Então, internamente, no meio profissional dos atores, existe esse conceito de que a Globo é... É Por quê? baixo, né? Porque você tem esse negócio da venda da... E olha Da que ela nem é venda. uma pessoa, assim, conservadora, católica, nada a ver. É só a pessoa que não se objetifica. Exato, é só a pessoa que não se objetifica e ela já tem, tipo assim... E é bom que eu lembro de uma música que eu ouvia de uma banda lá carioca que chama Scratch, uma banda que nem existe mais. Eu nem sei se é assim que fala o nome, mas tipo assim, era uma banda adolescente. Ela é escrachada demais. Exato, então assim, era uma banda adolescente, meio aquele popzinho, rockzinho carioca ali. E tinha uma música deles que falava: sexo pra poder chamar a sua atenção funciona com a televisão. Então, tipo, a rima Ah, eu lembro dessa pobríssima. música, pô. Mas, tipo assim, tinha essa rima que é pobríssima, uma coisa de adolescente, mas, tipo assim, véi, na época eu lembro de assistir isso e falar: caraca, os caras reconhecem isso. Véio. Tipo, não tinha valor nenhum a banda. Era, pô, ninguém tem um mínimo de religiosidade e um mínimo de moralidade, talvez, ali. Mas até eles reconhecem. Coloca o sexo simplesmente pra vender. Aham. Então coloca o sexo em tudo, né? TV, filme, só pra vender. Só pra por conseguir a audiência. Só pra encerrar a lista E aqui só um dos detalhe aqui, tipos. só fazer a gente precisa fazer essa ligação. A intenção da Globo em colocar o topless no meio da novela, simplesmente pra dar audiência, é a mesma intenção da moça que tira foto de costas pra conseguir like. Exatamente. É a mesma coisa. coisa. Exatamente. É a mesma Exatamente. coisa. Por quê? Porque ela sabe que vai dar like. Tá ligado? Então Exatamente. é a mesma coisa, só que no âmbito menor. Ah, eu lembrei de um tweet do Neymar quando ele era do Santos ainda. Então esse aí deve ter mais de 10 anos também. Que ele compartilhou, ele colocou assim: ah, hoje tem cena da atriz tal, hoje tem cena sensual da atriz tal na novela. E isso virou notícia, porque o Ronaldo compartilhou. E a audiência da novela foi uma das maiores. Eu não lembro que novela que era, que a atriz que era, não lembro. Eu só lembro que surgiu desse jeito. A notícia que eu vi: o Neymar compartilhou uma propaganda da novela, o Ronaldo respondeu e todo mundo assistiu a novela. E por que eles assistiram a novela? Porque ia ter uma cena sensual de uma atriz X ali determinada. aquela Softcore. coisa. A gente tem hoje em dia um problema talvez elevado aqui, que seja o dos influenciadores pornôs. É um termo meu aqui, influenciadores pornôs, né? São aqueles influencers que eles ganham a vida exatamente de puxar as pessoas para o conteúdo pornográfico que ele está produzindo livremente como digital influencer, o criador de conteúdo na internet ali. Seja o seu OnlyFans e tal. Então é muito comum você ver jovens que, né, tem o seu TikTok, o seu Instagram ali, em que ele faz toda uma sensualização para te arrastar para ver atrás do véu, né, atrás da cortina, no OnlyFans dele. Né? Então, por exemplo, um amigo meu tava contando, inclusive o quiroprata que eu tava falando, né? Sim. Ele, uma aluna chegou nele e falou: ah, quer ver o meu OnlyFans, né? Ele falou: minha filha, você tá fazendo o quê? Você tá tirando a roupa da Barbie? Você tem 12 anos, te enxerga, né? E é exatamente isso. Talvez o seu filho tá passando por isso e você não sabe. Realmente ela tinha 12 anos? Ou foi Sim. Sério? Um Putz, dilema velho. que a gente tá passando agora. Talvez, aí é o que eu quero jogar aqui. Talvez o seu filho tenha uma conta no OnlyFans e está tirando fotos dele no banheiro e você, pai, que tá assistindo aqui, não sabe. Não precisa nem ser nesse nível, né? Talvez o close friends do seu filho que você é bloqueado deve ter Exato. muito conteúdo que você não É tá verdade. vendo, né? Ele nem precisa ter uma nova plataforma, né? Nem Então, precisa. e aí a gente vê muito vinculado Caraca. à onda de ser gostoso que tem hoje em dia. Você precisa ser não bonito, não saudável, não atlético. Você precisa ser gostoso, gostosa. Então, todo mundo na academia, pra quê? Porque tem que ser gostoso. Todo mundo fazendo dieta, porque Não porque importa tem se que você é ser saudável. Você tem que ser... Gostoso. Ver e tá bonito, entendeu? Ser como uma boa peça de picanha pra ser apreciada por quem estiver olhando a partir da vitrine. Então, a onda é essa hoje. A gente vê os jovens... Cara, o que eu dando aula, velho, os meninos... Professor, mas já parou tanto que eu sou forte? Ó, sou o mais forte da sala, sou o mais bonito, pá. Tinha nada na cabeça, não sabe ler o enunciado e entender com a capivara. Mas a onda é ser gostoso, é isso que a gente quer. A gente quer bons pedaços de carne, né? Então... E por último, só pra terminar de listar aqui, né? A gente tem ainda um estilo de pornografia mais brando, né? Como o mercado tá bem estabelecido, todo mundo quer ser a carne mais cara, né? Exato. Cacete. Que um termo que eu não sabia, eu aprendi com o Papa Francisco. Eu tava vendo uma entrevista dele falando sobre pornografia, ele falou um termo e eu falei: gente, que termo legal. Eu fui pesquisar o que é o termo e aí eu vi que tem um monte de artigos sobre o termo, mas eu não conhecia, que é o termo sexting. Caraca, eu acho que eu já ouvi falar disso. Porque você tem o testing, que é quando você tá trocando mensagem com a pessoa. O sexting é quando você tá trocando conteúdo pornográfico com a pessoa por mensagem de celular. Caraca! Que é onde É mandar nudes, então. Que é onde manda entram os nudes! Né? E o Papa Francisco falava do problema disso, né? De como a gente vai banalizando as pessoas e o próprio sexting, ele é também uma forma de pornografia branda, né? Que
como eu vou, desordena o ser humano. E a pessoa Todas pode estar as assistindo a formas gente e pensa assim, Guilherme, mas nudes não é bem uma prostituição, porque não tá envolvendo dinheiro. Não, nem sempre a gente paga com dinheiro. É. Às vezes você manda um nude porque você tá querendo o quê? Obter a relação sexual mas com a por isso- pessoa. é Ou pra seja, isso- você manda o nude e ela vai te pagar com relação sexual. E é Ou pra seja, isso que eu é uma gosto prostituição mútua. K2, mas Tá é por ligado? isso que eu gosto de começar um programa dando definição. Vamos lá, pensa aí em nudes. Não pense em um nude Aham. específico, no conceito de nudes. Vamos ver se aplica aqui. Material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais com o objetivo de estimular a excitação sexual. Ponto. Ó, essa definição foi muito boa, velho. Pronto! Essa definição foi muito boa. É por isso que eu amo começar as coisas dando definição. Porque aqui, ó, é isso. Pronto. É, não é? Ô, Ponto. ô,